Após 2 domingos meditando sobre missões, sobre o papel da igreja, ouvindo com a experiência do pastor Adulai Baldé, lá de Guiné-Bissau, um pouquinho do trabalho que ele tem desenvolvido entre os muçulmanos da África Ocidental, gostaria de convidar você a retornar à série de estudos intitulado Tesouro da Graça, que diz respeito à carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Nós iremos olhar hoje para o capítulo 2 dessa carta e meditarmos juntos no verso 11 a 14 do capítulo 2 dessa carta. E eu gostaria de lembrar você que o livro de Atos nos apresenta algumas igrejas daquela região. Temos a igreja de Listra, temos a igreja de Icônio, temos a igreja de Derbe, temos a igreja de Antioquia da Psídia, não Antioquia da Síria, onde esse enredo de hoje vai nos situar. E a grande temática da sua carta é que haviam alguns cristãos judeus que reconheceram a messianidade de Cristo Jesus, contudo insistiam em continuar observando a lei, anulando assim o evangelho da graça de Cristo Jesus. Aquela turma de judaizantes não negavam o reconhecimento de Cristo como Messias, mas eles diziam, também é necessário para a salvação do homem, a observância da lei mosaica. Hoje nós iremos olhar os versos 11 a 14 do capítulo 2, e essa é uma das passagens que eu diria mais constrangedoras de todas as escrituras sagradas. E com certeza, sem sombra de dúvida, a mais polêmica de toda a carta dirigida às igrejas da Galácia. Eu não sei se você já se deparou ao longo da sua vida com ocasiões em que, por exemplo, casais discutem abertamente no mercado, numa padaria, e você fica como? Ao estar ali naquele ambiente, extremamente constrangido pela discussão daquele casal, ou às vezes entre indivíduos no trânsito, e você não sabe como proceder. Nesse momento da carta, o apóstolo Paulo vai narrar exatamente o conflito entre dois gigantes, entre os principais apóstolos da igreja do Senhor Jesus Cristo. De um lado, Pedro, o emissário de Deus para atuar entre os judeus, e de um outro lado, Paulo, considerado o missionário de Cristo entre os gentios. E ali, naquele palco, judeus e gentios presenciando uma grande exortação que Paulo dirige ao apóstolo Pedro, e sem sombra de dúvida aquilo vai constranger e muito publicamente o apóstolo Pedro. E interessante observarmos o papel e a influência que um líder tem sobre os seus influenciados. Nós vamos aprender muito hoje a respeito desse conflito que se deu entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E quando eu leio essa passagem, eu me recordo de algumas expressões muito interessantes quando existem conflitos. Uma delas que eu ouvi desde a minha infância, da minha avó, da minha mãe, é: roupa suja se lava em casa. Paulo, roupa suja não se lava em público. Mas como o erro de Pedro foi público, então Paulo exorta Pedro publicamente pelo ato que ele havia cometido ali à mesa. E nós vamos ver Paulo ensinando Pedro também a se comportar à mesa. Então olha aí comigo, a partir do verso 11 até o verso 14 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, o que ele nos ensina. Quando, porém, Cefas é o nome de Pedro, veio a Antioquia, aqui não é Antioquia pertencente à região da Galácia, Antioquia da Psídia, Antioquia da Síria aqui, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível.
Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia Pedro com os gentios. Quando, porém, chegaram, Pedro afastou-se e, por fim, veio a se apartar, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com Pedro, a ponto de próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale conosco e nos ensine verdades preciosas por meio do exemplo de vida do apóstolo Paulo e desse episódio com Pedro. Senhor, sabemos que quando conflitos existem, todos saem perdendo, inclusive o Teu reino. Mas nessa ocasião, de uma forma muito específica, foi necessário esse embate para que a manutenção do Evangelho da Graça se fizesse presente entre as igrejas da Galácia e a igreja da Antioquia. Portanto, ó Deus, nos ajude a aprendermos, a partir dessa narrativa contida na Tua palavra, verdades que devem nortear a nossa vida hoje. Por favor, nos ajude a aprender por meio do Teu Santo Espírito a Tua palavra. Que o Senhor possa encontrar em nossas vidas e corações, ó Deus, verdadeiramente a humildade e a disposição de aprender com a Tua palavra. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Esse é um episódio que, infelizmente, está presente no Novo Testamento para nos ensinar muito a respeito dos apóstolos. Não há um indivíduo sequer, mesmo sendo líder da igreja, que não esteja passivo a erros. Pedro cometeu um grande erro, e esse texto nos ensina isso. Mas Paulo, que nesse episódio está chamando a atenção de Pedro, em outros falhou tanto quanto Pedro. Nosso telhado é de vidro, irmãos. Todos nós acertamos e erramos ao longo da nossa vida. Mas de uma forma muito especial, parece que Pedro agora vai retribuir a visita que o apóstolo Paulo havia realizado em Jerusalém, algum tempo antes, agora indo à Antioquia da Síria. E lá, podendo conhecer a igreja gentílica, se assentar à mesa, inclusive comendo com eles. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós não iremos encontrar expressamente no livro de Atos esse episódio. Provavelmente esse episódio se dá após a libertação de Paulo da prisão, quando Deus envia um anjo, descrito lá em Atos capítulo 12. E aquele anjo acorda Pedro, fala: Pedro, toma aí, se cinge, toma suas roupas, pega sua sandália e me acompanha. E Pedro sai pela porta da frente, irmãos. E ninguém sequer consegue perceber isso. Ao sair, ele se dá conta que ele estava livre e o anjo, de repente, sumiu da sua presença. Ele então, lá em Atos 12, diz que ele se dirige à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde toda a igreja estava reunida ali, orando pela vida de Pedro. Porque lá no início de Atos capítulo 12, Tiago, irmão de João, ele havia sido morto por Herodes Agripa. E agora que Pedro estava preso, a igreja estava preocupadíssima que Pedro também tivesse o mesmo destino que Tiago, um dos 12.
E a igreja estava ali na alta madrugada, reunida na casa de Maria, orando pela libertação de Pedro. E Deus envia um anjo para libertar Pedro. E aí, então, lá em Atos, capítulo 12, verso 17, diz que Pedro sai da casa de Maria e vai para outro lugar. E esse outro lugar provavelmente é Antioquia da Síria, onde então ele vai tomar uma refeição com os gentios e ter esse encontro com Paulo. O problema não é tomar a refeição e ter esse encontro com Paulo. O problema é quando Pedro, assentado com os gentios, ouve falar que Tiago, de Jerusalém, havia mandado uma comitiva a Antioquia. E Pedro, acompanhado de alguns judeus cristãos, juntamente com Barnabé, ao ouvirem que essa comitiva estava próxima de chegar, então, de uma forma sutil e discreta, começa a disfarçar e a se levantar e a fingir que sequer conhecia aquela turma, uma turma de Cristo Jesus, irmãos na fé, igreja do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente Pedro fez isso por temer a opinião daqueles judaizantes que estavam para chegar naquele ambiente a qualquer momento. Pedro, ao olharmos em suas cartas, sempre defendeu o evangelho da graça. Pedro nunca levantou a bandeira da observância da lei mosaica. Mas aqui, agora, Paulo vai repreender Pedro, não pelo desconhecimento do verdadeiro evangelho, mas pela dissonância entre o conhecimento verdadeiro e a sua prática, que vai culminar em um ato de hipocrisia. Por isso, o versículo 11 do capítulo 2 começa dizendo: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu, apóstolo Paulo, eu o resisti face a face, frente a frente, cara a cara com ele, porque ele se tornara repreensível. Irmãos, nós precisamos ter atenção, e aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que todo líder, ele é um formador de opinião. Todo líder, ele influencia a maneira de enxergar a realidade, exercendo a sua influência sobre os liderados, sobre aqueles que estão debaixo da sua influência. Por isso, todo líder, ele tem que pensar antes de agir. E ele tem que agir de forma compatível com as suas convicções e seus valores, para ele não cometer um ato, como diz o apóstolo Paulo, que ele encontrou em Pedro, de dissimulação, de hipocrisia. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por que isso é sério? Porque se você olhar esse relato detalhadamente, você vai perceber no versículo 13, que outros judeus cristãos, que estavam sentados à mesa dos gentios, reproduziram a mesma atitude de Pedro. Olha lá o que diz o verso 13. E também os demais judeus dissimularam com ele. Ele quem? Pedro. O líder, ele tem essa capacidade de reproduzir sobre aqueles que estão sob a sua influência o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, a mesma forma de enxergar a vida, os mesmos valores. E sabe quem estava dentre os judeus que acabou sendo influenciado por Pedro e reproduzindo, inclusive, a mesma atitude hipócrita de Pedro? Adivinha? Olha lá comigo o versículo 13. A ponto de o próprio
Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Queridos irmãos, a postura de um líder, ela é epidêmica, ela é contagiosa. Onde ela chega, ela se reproduz, ela se multiplica, ela se torna perceptível. E é assim em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Um cristão diante do mundo, a Bíblia fala que ele é um líder. Sabe por que ele é um líder? Porque ele exerce influência. Ele tem que ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Todo cristão, ele é um líder. Ele foi chamado por Cristo para liderar. Se você é um cristão, no meio em que você se encontra, você deveria influenciar o seu ambiente de trabalho, a sua família. Pais, vocês são líderes. E o exemplo de vocês arrasta um filho de vocês. Você já se deu conta disso? Sabe o que a criança, quando é bem pequenininha, ela fala? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser como o meu pai. Se uma menina fala, eu quero ser como a minha mãe. O meu filho falou que quando ele crescer, ele queria casar com a mamãe dele. Eu falei, ô moleque, abre teu olho, ela já tem dono. Mas é assim, porque a liderança, ela convida e influencia. Quer ver um exemplo? Olha comigo esse vídeo aí rapidinho e presta atenção no exemplo que pais oferecem a filhos. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. That's the thing. What's wrong with you, Harry? You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Crianças vêm e crianças fazem. O exemplo arrasta, irmãos. Não espere encontrar na vida do seu filho algo diferente da sua vida. A sua influência não determina o comportamento dos seus filhos, mas o seu exemplo influencia substancialmente o que eles serão. Exemplos arrastam. Todo líder influencia aqueles que estão sob a sua influência, o seu governo, a sua liderança. Talvez alguns já tenham ouvido aquela famosa expressão, toda igreja tem a cara do seu pastor. Eu quero dizer para a Igreja Batista Vida Nova que vocês não precisam ter a minha cara não, porque eu não sou muito bonito. Vocês têm que ter a cara de Cristo Jesus. Vocês não são ovelhas do pastor Roni. Vocês são ovelhas de Cristo Jesus e pastoreadas pelo pastor Roni. E aí, nesse sentido, eu quero chamar a sua atenção para duas verdades em relação a essa reprovação da postura inadequada que Pedro tem e que Paulo o exorta. A primeira delas, lembre-se que nenhum líder, nenhuma pessoa na vida acerta 100% das vezes.
Nenhum. Você pode admirar vários indivíduos, mas eu quero dizer que todos eles já erraram. Este que vos fala, então, no início do seu ministério, quanto ele errou. Não que hoje não erre, eu talvez erre menos do que antes, mas continuo errando. Todo líder tem, algum momento da sua vida, a marca de equívocos e de erros. Nenhum acerta 100% das vezes. Segunda verdade, e essa quem nos ensina é o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 26, 31. Há um ataque estratégico e intencional de Satanás, direcionado para a liderança da igreja do Senhor Jesus. Sabe o que Jesus diz em Mateus 26, 31? Ele diz assim: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Vou repetir. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quando o Senhor Jesus profere essas palavras, ele estava pensando nele, que é o supremo pastor. Mas todos nós que somos co-pastores de Cristo, quando somos atingidos e fracassamos, toda a igreja de Cristo padece. Tenho certeza que aqui entre nós há pessoas que conhecem histórias de outras, se não as suas próprias histórias, que inclusive afetaram a sua vida ou da sua família por falhas de líderes em quem confiavam. Há um ataque intencional e estratégico de Satanás, canalizado, direcionado para a liderança da igreja de Cristo, de todas as igrejas do Senhor Jesus. Mas vamos continuar lendo e aprendendo. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu resisti face a face, versículo 11, porque se tornara repreensível. Qual é o pecado do apóstolo Pedro? Qual é a repreensibilidade de Pedro? E aí Paulo vai dizer, porque Pedro, juntamente com os judeus e o próprio Barnabé, a quem me discipulou, Paulo vai dizer, eles dissimularam, eles fingiram, eles encenaram. Irmãos, a dissimulação é companheira da hipocrisia, é uma irmã gêmea, são dois lados da mesma moeda. E sabe quais são as características de um hipócrita? Primeira delas, sua conduta exterior é verdadeiramente uma farsa. Eles aparentam ser zelosos pela palavra de Deus, mas as ocultas, quando não tem ninguém por perto, eles transgridem abertamente. Essa é a primeira característica de um hipócrita, de um indivíduo dissimulado. Ele encena, ele finge, é um grande personagem. Segunda característica, normalmente, o hipócrita, ele sugere práticas, costumes, a observância de determinadas condições que eles mesmos não estão dispostos a se submeter. Há uma dissonância entre o que eles falam e o que eles vivem. Essas são as características de um hipócrita. Por isso, Paulo vai repreender publicamente Pedro, porque Pedro publicamente está dizendo, olha, eu não posso me misturar com os gentios. Mas a lei mosaica nunca disse isso. Mas a tradição oral judaica, sim. Que se assentar-se com gentios é tornar-se cerimonialmente impuro. Portanto, eu quero distância, vocês lá e eu cá. E Paulo vai dizer, olha Pedro, o que você está fazendo eu não acredito. Você foi chamado por Cristo para pregar o evangelho da graça,
e você está agindo igualmente a esses judaizantes. E é isso que ele nos ensina no versículo 14. Quando, porém, eu, Paulo, vi que todos eles não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, não procediam, estavam no plural. Então, todos que fizeram aquela encenação, aquele ato teatral, Pedro, Barnabé, os judeus, cristãos, todos eles, Paulo faz o que? Ele direciona ao líder. Todos erraram, mas ele chama a atenção de quem? Do líder, de você, Pedro. Eu, então, disse a Cefas, na presença igualmente de todos. E aí ele diz o seguinte: se sendo tu judeu, Pedro, etnicamente judeu, você vive livre como gentio, não observando mais a lei e o jugo dela, por que obrigas os gentios livres a viverem submetidos à lei como judeus? Percebe o que você está fazendo? O oposto do evangelho da graça. E aí você vai me perguntar, mas pastor, por que Paulo, então, fez questão de colocar essa exortação em sua carta às igrejas da Galácia? Provavelmente, o que Paulo estava querendo mencionar com esse exemplo é que ele tinha tanta autoridade como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, quanto o apóstolo Pedro, a ponto de exortar o principal dos 12. É por isso que eu registrei nessa carta, para validar minha autoridade apostólica e dizer a todos da Galácia, que esses que estão entre vocês, dizendo que eu sou uma farsa, esses devem se calar. Esses devem se calar. Mas será que o apóstolo Pedro, ao ser exortado, ele levou para o lado pessoal? Ele ficou triste, desanimado e abatido, e disse: então agora eu não quero mais olhar para a cara de Paulo, e nutriu ressentimento, mágoa, porque Paulo me humilhou publicamente, ele poderia ter me chamado no canto. Será que Pedro, ele levou esse ressentimento e essa mágoa? Olha comigo, vai ser projetado aí, o que Pedro escreve a respeito de Paulo, mais ou menos 10 anos depois desse episódio em Antioquia. 2 de Pedro 3, de 15 a 16, olha lá. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Sabe qual a opinião de Paulo, a opinião de Pedro a respeito de Paulo? Não poderia ser outra, senão a de que Paulo era um verdadeiro servo do Senhor Jesus. Pedro não virou a cara para Paulo, Pedro não guardou ressentimento ou mágoa, mas Pedro nos ensina a sermos totalmente humildes quando falhamos. Olha como ele se dirige aos cristãos da Ásia Menor, se referindo a Paulo, o nosso amado irmão. O nosso amado irmão. A primeira carta do Novo Testamento foi aos Gálatas. Provavelmente Pedro já tinha até tido contato com essa carta, porque 10 anos depois ele escreve mais ou menos a segunda carta dele. E ele vai dizer, o nosso amado irmão. E ele vai dizer, esse irmão Paulo, amado e querido, ele é alguém sábio, ele é alguém instruído, a ponto de escrever situações e palavras, ensinos, que é difícil até para mim, para eu, Pedro, compreender. E por causa de toda a sua erudição,
alguns fazem mau uso para deturpar o que ele diz. Irmãos, esse episódio nos ensina muito como nós devemos reagir quando alguém nos repreende. Pedro nos ensina com humildade, com ensinabilidade, todas as vezes que erramos. Todas as vezes em que erramos. Não quando alguém pensa diferente de mim, não necessariamente esteja errado, mas todas as vezes em que há um pecado flagrante. Um pecado notório, um pecado público. Diante dessas verdades, eu quero encerrar nossa reflexão, apresentando a você que me ouve duas considerações importantíssimas a respeito desse episódio. Olha aí comigo a primeira delas. Utilize sempre uma comunicação direta. Diz o versículo 11 que Paulo, ao perceber o erro de Pedro, esse erro foi descrito no verso 12 e 13, que é o erro da dissimulação e do pecado e da hipocrisia. Disse Paulo que ele se dirigiu a Pedro face a face. Paulo não mandou recado por meio de terceiros. Paulo não ficou promovendo fofoquinha. Paulo foi lá, chamou Pedro e o exortou. Se fosse no ambiente particular, no particular seria. Como foi no ambiente público, publicamente o foi. Utilize sempre a comunicação direta. Agora, não exorte a qualquer irmão, se esse irmão não estiver em pecado. Porque diferenças de opiniões existem. Mas se Deus levantar algum irmão diante da sua face, que esteja em pecado, chame atenção você a ele. Não pense assim, eu vou falar com o pastor Roni, que o pastor Roni vai chamar a atenção dele, porque ele é pastor, aí essa ovelha vai ouvir. Não, chame você a atenção dele. Esse é o primeiro passo, inclusive de Mateus. Se você encontra alguém em pecado, é porque Deus está levantando você para ajudar esse seu irmão a corrigir os seus atos. E não o pastor Roni ou qualquer líder dessa igreja. Entenda que Deus escolheu você. Pastor Roni não precisa saber? Não precisa saber. Pastor Roni pode saber em última instância. Mas pastor Roni não precisa saber, pastor Roni não faz questão de saber. Fique tranquilo, trate você esse seu irmão. Agora, se ele for obstinado, eu estou à disposição para ajudá-lo nesse processo. Ok? Utilize sempre a comunicação direta. Não utilize a oração intermediária. Irmãos, eu tenho um pedido a fazer. Ore pela vida da Ariana. Olha, eu quero dizer para vocês que ela está passando um perrengue. E aí começa a denunciar publicamente o pecado dela. Irmãos, isso além de ser antiético, é pecado. Deus mostrou a você o erro em que Ele quer corrigir na vida do seu povo. Faça você bom uso dessa oportunidade. Segunda consideração, e nós iremos encerrar por aqui. Evite a prática que hoje tem sido muito difundida, especialmente por causa da tecnologia e da internet, do culto à personalidade. Qual é o culto à personalidade? Eu sou o seguidor do John Piper. Eu sou o seguidor de John MacArthur. Você conhece Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, entre outros. Todos são homens de Deus, irmãos. Pessoas sérias e comprometidas com a fidelidade às Escrituras. Mas lembre que todo líder erra. Todo, inclusive este que vos fala.
Nenhum de nós está blindado aos erros e equívocos. Aliás, diga-se de passagem, isso vai contra um dogma da Igreja Católica Romana, tá? Chamado infalibilidade papal. Já ouviram isso? Aqueles que vieram de berço da Igreja Católica Romana? Eles dizem assim, ó, que o Papa, no exercício do seu ofício papal, ele não está passivo a erro, ele é o representante de Deus na terra, ele é o único capaz de interpretar e agir de acordo com a vontade de Deus. Ora, há uma grande inconsistência nesse dogma, porque assim como existe esse dogma na Igreja Católica, existe outro que diz que Pedro é o primeiro Papa da Igreja. E nós acabamos de encontrar aqui em Gálatas 2 que Pedro falhou. Não existe um líder sequer que acerte 100% das vezes. Somente Jesus. Esse é infalível. Agora, também é importante mencionarmos que, pelo fato de líderes errarem, não necessariamente eles estão desqualificados para o ministério que Deus os chamou. Pedro, depois de ter falhado, continuou pastoreando a igreja de Jerusalém, depois ele saiu para igrejas da Ásia e continuou escrevendo cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e foi uma bênção ao longo da sua vida para o reino de Deus. Errar acontece, e isso não necessariamente desqualifica um líder para o seu exercício ministerial. A obstinação, sim, porque o torna repreensível. Ok? Isso é algo muito, mas muito importante. É natural que os membros de uma igreja, como a Igreja Batista Vida Nova, eu louvo a Deus por isso, cultivem, nutrem um determinado carinho e apreço pela sua liderança. E eu quero dizer à Igreja Batista Vida Nova que eu me sinto muito abraçado e acolhido pelas famílias dessa igreja. Verdadeiramente, eu e minha família somos muito gratos a Deus pelo carinho, pelo cuidado que cada um de vocês tem conosco. Mas eu quero dizer para a Igreja Batista Vida Nova que todos nós, antes de tudo, somos ovelhas de Cristo Jesus. E se um dia o Senhor Jesus recolher este que vos fala, ou levá-lo para outro campo, outra igreja, outro ministério, os irmãos devem permanecer firmes, porque este que vos falha também é falho, também peca, também está querendo obedecer a Deus, 100% da sua vida, e Deus então há de levantar outros para conduzir cada um de vocês. Com isso eu quero dizer, não devemos depositar as nossas esperanças em homem algum, mas tão somente em Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Vamos orar. Música